Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. Senador, para a gente começar, eu gostaria que o senhor fizesse as suas considerações iniciais, então, lembrando que o tema é livre, as perguntas também, e o tempo de resposta do senhor sempre é livre. Muito obrigado, Rodrigo. Mais uma vez eu cumprimento a iniciativa da Rádio Super, Jornal Tempo, por essa sabatina. E quero dizer que começamos essa caminhada já há uns 2 meses, quando decidi me candidatar ao governo de Minas. Como todos sabem, não era essa a minha intenção original. Eu não pretendia me candidatar nessas eleições, já que estou no meio do mandato do Senado da República, para o qual fui eleito 4 anos atrás. Mas as circunstâncias de Minas Gerais hoje, a situação econômica do Estado, a situação de baixa autoestima, uma situação de decadência, falta de pagamento de servidores, o calote dado às prefeituras, tudo isso me levou, com o dever de responsabilidade, a atender a uma grande solicitação que veio da sociedade civil, lideranças políticas, lideranças empresariais, de submeter meu nome também a essa candidatura. Claro, sabendo que não há nenhuma figura de salvador da pátria nisso, mas com uma experiência, como você brevemente apresentou, de 35 anos no serviço público e com a minha especialização na área de gestão e já tendo enfrentado uma crise parecida em 2003, eu me considero em condições de liderar uma equipe séria, competente, preparada para superar essa crise que Minas vive. Então esse é o motivo que me leva a percorrer novamente o Estado, a levar as minhas propostas, a conversar com os mineiros, fazer tantas entrevistas e ao mesmo tempo com otimismo acreditar que nós podemos superar esse momento difícil em que está hoje Minas Gerais. Um dos motivos que foi colocado aí quando o senhor decidiu ser candidato ao governo de Minas é a necessidade de reunir o grupo que estava se dissipando um pouco, sem escolher ali um candidato, sem conseguir achar um candidato que reunisse todo esse grupo, que sempre esteve em torno do senador Aécio Neves. Eu pergunto ao senhor, quem é esse grupo que sempre esteve em torno do senador Aécio Neves e se nomes desse grupo que tiveram polêmicas no passado poderiam vir a compor um governo com o senhor, como por exemplo, senador Aécio Neves, a própria Andréa Neves, Narcio Rodrigues, Renata Vilhena, Danilo de Castro, nomes que estiveram no governo Aécio e que se estiveram envolvidos em polêmicas ultimamente. Se o senhor for eleito, existe a chance de algum desses nomes estar no governo do senhor? Meu caro Ricardo, muito obrigado pela pergunta, agradeço a sua participação. E de fato, no primeiro momento, como eu disse, não era minha intenção me candidatar. Em Minas Gerais, nós sempre tivemos um grupo político que diversos partidos compunham uma grande base política, não só do PSDB, do Democratas, e esse grupo já vem de muito tempo, ele não é da agora. Como você disse, a minha biografia foi lida, quando eu trabalhei no governo Hélio Garcia, esse grupo já existia ali, era um grupo hegemônico na política estadual. Esse grupo elegeu o governador Hélio, elegeu posteriormente o governador Eduardo, depois perdeu as eleições para o governador Itamar, ganhou 2 vezes com Aécio e comigo, composto de diversos partidos. Agora, nesse momento, havia de fato a indagação de alguns nomes colocados por esse grupo. O ex-presidente Diniz Pinheiro da Assembleia, o deputado Rodrigo Pacheco era outro nome, foram colocados como nomes possíveis de serem apoiados. Eu, pessoalmente, aqui também não há nenhum segredo, a minha simpatia inicial foi pelo deputado Rodrigo Pacheco, com quem eu tenho grande estima e considero um quadro político de muito valor. E sempre considerei que ele tem ainda um grande futuro político. Então, acabei que sinalizei nesse sentido, mas depois as circunstâncias, inclusive, como eu mencionei, pelo fato da campanha ser muito curta, pela nova legislação e o nome conhecido ter mais facilidade no campo da oposição ao atual governo para vencer as eleições, isso somado também à presença da nossa candidatura nacional do governador Geraldo Alckmin à presidência, me levaram de fato a optar pela candidatura. Mas, naquele momento, os próprios partidos perceberam a necessidade de que eu teria as condições adequadas para escolher o vice-governador, como fiz, o deputado Marcos Montes, do Triângulo Mineiro, os 2 candidatos ao Senado, que naquela hora eu já tinha feito o convite ao próprio Rodrigo e ao Diniz, que eram pré-candidatos, e ambos com muita força eleitoral, e que concordaram com a candidatura. E evidentemente que caso venha ganhar o governo, a campanha e o governo serão sob minha exclusiva e total responsabilidade. Isso é sempre bom lembrar. Eu tenho 35 anos de experiência na gestão pública, já participei de vários governos no Estado e da União, já governei o Estado com 4 anos, governei com absoluta responsabilidade, com o senso do dever, e sei que no momento que você toma uma decisão e assina, você está assinando ali o seu nome, o seu CPF e a sua responsabilidade. Portanto, o governo será um governo do meu comando.
Vários nomes mencionados por você tiveram participação, têm os seus reconhecimentos, fizeram o seu trabalho, mas eu tenho dito publicamente que a situação de Minas hoje é tão diferente, tão ruim, que nós vamos precisar fazer quase uma revolução, e você até usar um pleonasmo, uma revolução heterodoxa, para conseguir superar essa crise. Isso significa que será uma administração muito diferente daquela que nós fizemos no passado e mesmo do que nós estamos acostumados. Eu não posso ainda detalhar tudo porque nós estamos concebendo isso no âmbito do Plano Minas Gerais, mas lhe garanto que se eu vencer as eleições, será uma administração muito inovadora em todos os sentidos. E vamos trazer, evidentemente, numa administração que é pequena e enxuta, pessoas de natureza técnica, de perfil técnico e muito vocacionados para restaurar as condições do Estado. Só para resumir, então, esses nomes não estariam no governo, com certeza. Eu não posso pensar em nomes a essa altura, porque seria até antiético, nem tem eleição ainda, não ganhei eleição, eu não posso conceber, mas o meu intuito é fazer uma renovação plena, não só das forças políticas, como também das condições técnicas. Quero utilizar muito os alunos da Escola de Governo da Fundação João Pinheiro, que me deram um grande auxílio no passado, tem nomes de muito valor e ela está hoje, vamos dizer assim, subutilizada, pouco prestigiada. Eu acho que nós vamos ter de ser, como eu disse e reitero, muito inovadores e criativos para enfrentar essa crise. E esse corpo técnico da Fundação João Pinheiro tem muito preparo intelectual, tem muita energia e muita devoção para conosco superarmos esse momento de dificuldades. Senador, já que falamos, foi mencionado o Aécio Neves, durante a pré-campanha foi uma ausência bastante notória, né, nos eventos de pré-campanha do senhor. Mas na semana passada o senhor deu uma declaração de que não teria problema em abordar durante a campanha os feitos que o senhor e Aécio fizeram no passado por Minas Gerais. Depois do anúncio da candidatura do Aécio a deputado federal, podemos esperar que Aécio Neves apareça mais na sua campanha a partir de agora? Jonatas, é bom lembrar que o candidato ao governo sou eu, Antônio Anastasia, com meu histórico, meu conhecimento e a minha responsabilidade. Eu trabalhei com o governador Aécio como seu secretário de Estado, como seu vice-governador. Naquele período foram realizados grandes projetos e muitas ações por Minas Gerais. Os mineiros reconhecem e durante aquele período muito foi feito. Mas agora as circunstâncias são outras. Minas atravessa uma crise econômica muito grave, muito diferente daquele período. Então, volto a dizer, será uma administração muito inovadora. Ele está fazendo por seu turno a campanha a deputado federal, como ele e outros tantos deputados, enquanto eu estou fazendo a campanha ao governo. Eu acho que nós devemos focar na minha candidatura ao governo, porque esse de fato é o que eu estou dedicado e empenhado em fazer. Houve alguma conversa dentro do partido ou entre o senhor e o senador Aécio Neves no sentido de que ele saísse para deputado e não para senador, para não atrapalhar a campanha do senhor? Ou houve alguma conversa nesse sentido dentro do partido, algum acordo? Carolina, também fico feliz em vê-la aqui nessa banca altamente preparada de sabatina para a minha candidatura. E como foi dito ao tempo antes da sua decisão de deputado, ele tomaria a decisão conveniente que eu achasse adequado e evidentemente o partido saberia avaliar e discutir isso. Ele tem o mérito, o reconhecimento do que fez por Minas Gerais no passado e o objetivo nosso, volto a dizer, é discutir, me parece, os meus planos e as minhas propostas para o governo de Minas, porque quem é candidato ao Estado, ao governo sou eu. Falando então de uma das grandes questões dessa eleição aqui em Minas Gerais, que é a crise fiscal, a crise econômica do Estado hoje. O senhor fala em arrumar a casa, em fazer o básico, e a minha pergunta é, só com cortes é possível arrumar a casa ou o senhor vai ter que buscar alguma receita extraordinária? Não há dúvida que só com cortes nós não conseguiremos no primeiro momento chegar ao equilíbrio das contas, mas o corte é importante, não só porque colabora para o equilíbrio, como também ele é simbólico em termos de solidariedade com os servidores que não recebem e com a sociedade civil que banca a estrutura do Estado. Por isso nosso intuito é fazer uma redução drástica, uma redução muito grande do aparato estatal, cortando as secretarias, cortando os cargos de comissão, cortando alguns benefícios que existem, automóveis, motoristas, telefone, viagens, o que for possível para reduzir o custo, especialmente o custo meio, e valorizando o custo final, ou seja, a atividade finalística do poder público, o professor, o militar, o médico, etc. Isso é um ponto. Por outro lado, é evidente que nós teremos para superar a crise, que não vai ser rápida, vai ser lenta esse processo, nós sabemos que vai demorar, nós teremos que ser muito criativos, buscando parcerias com o setor privado e com o setor federal. Isso é muito importante. Temos que discutir muito com o governo federal o tema da Lei Candir, o tema da dívida fundada do Estado, e com o setor privado nós temos de utilizar
as empresas estatais que temos como alavanca de investimentos. Eu já fiz o compromisso público várias vezes que nós não teremos, no meu governo, caso eleito, eu não vou aumentar os impostos, não vou criar impostos novos, mas também de maneira muito franca digo que não há possibilidade nesse momento de redução de impostos. Isso será avaliado mais adiante. E nós precisamos muito devolver a Minas a credibilidade do governo para atrair empresas ao estado e aumentar aquelas que já estão em Minas Gerais. Candidato Antônio Anastasia, até em relação à situação financeira do estado, existe um choque de versões no choque de gestão. O senhor sempre disse que deixou o caixa do governo equilibrado, que o déficit zero é uma realidade. No entanto, o atual governador Fernando Pimentel, que é o seu principal oponente, diz o contrário e fala que encontrou um estado quebrado, que o choque de gestão e o déficit zero são falácias. Queria saber como é que o senhor provaria que ele está errado e que essas medidas sempre alardeadas no governo do senhor e no governo do ex-governador Aécio Neves foram adequadas e surtiram efeito. E pergunto mais, numa nova gestão Antônio Anastasia, haveria um novo choque de gestão? Rodrigo, a sua pergunta é excepcional porque me permite mais uma vez esclarecer esse tema. Eu vi com tristeza uma notícia publicada no Valor Econômico que a agência internacional de rating, a Standard & Poor's, que é a maior agência internacional que acompanha a situação econômica dos países dos Estados Federados, declarou que Minas Gerais está à beira da bancarrota. 50% de chance de não pagar os seus débitos. Esta mesma agência, juntamente com a outra grande do mundo, que é chamada Moody's, em 2012, no meio do meu governo, conseguiu conceder a Minas Gerais, pela primeira vez na história do estado, um documento chamado Investment Grade, o grau de investimento. O que é isso? O reconhecimento que a situação financeira do estado era tão adequado que nós poderíamos levantar recursos no Brasil e no exterior. E esse reconhecimento internacional desse Investment Grade, ele não é dado gratuitamente. Essas equipes fazem uma avaliação muito minuciosa da situação do estado. Isso foi feito em 12, foi renovado em 13, foi renovado em 14 e, pasmem, em abril de 2015, já no governo Fernando Pimentel, a Standard & Poor's confirma essa situação do estado. Já no governo dele, a Standard & Poor's confirma que a situação de Minas é equilibrada. Inclusive, temos as entrevistas dele comemorando esse fato em abril de 15. Então, basta isso para ver que essa afirmativa, lamentavelmente, que ele diz, não tem ressonância na verdade. Ponto 1. Ponto 2 da sua indagação. As circunstâncias mudaram. Na realidade, hoje nós vamos precisar de medidas que são medidas urgentes, muito inovadoras e criativas. Então nós vamos ter de mexer na gestão, nós vamos ter de mexer no funcionamento do Estado, nós vamos ter de mexer na forma de participação das pessoas. Eu acho que agora vai ser muito mais necessário uma espécie de uma convergência social e política do Estado em prol de uma ressurreição mineira, a reconstrução como um todo. E isso se dará de modo muito diferente daquele mecanismo que se adotou em 2013, que foi muito eficiente. Tão eficiente foi que não só se conseguiu isso, como eu disse, mas mais do que isso, as centenas de obras realizadas e o equilíbrio feito. Tanto assim que é bom lembrar que em 2003 os pagamentos não eram realizados também em dia. Por décadas, o pagamento naquela época era feito em escala. Senador, já em 2016, o Tribunal de Contas da União fez um levantamento sobre o rombo nos regimes de previdência social no Brasil e colocou Minas como quarto pior naquela ocasião. E nessa nota técnica apontou a extinção do FUNPENG em 2013 no governo do senhor como um dos motivos para aquele déficit. Inclusive, o Departamento de Regimes de Previdência Social e de Serviço Público do Ministério da Previdência apontou que dos 3,3 bilhões que tinham no FUNPENG ali em 2013, 3 bilhões teriam sido usados em 2014, teria sobrado apenas 320 e poucos milhões. Como é que o senhor lida com essa análise relativa à questão da Previdência, já que o governo atual também aponta a questão da Previdência como um dos motivos para ter toda essa grave crise fiscal que a gente vive? Esse valor de 3 bilhões é um valor expressivo, mas ele não é um valor tão relativo, tão magnífico em termos anuais do débito previdenciário do Estado. Era bom lembrar que esse fundo foi criado no final de 2002, no governo Itamar, e foi todo capitalizado pelo governo de nosso partido a partir de 2003. Em 2013, já tendo de fato uma crise econômica no Brasil, tanto assim que eu adotei medidas que foram públicas à época, cortei secretarias, cargos comissionados, determinei economias, nós precisávamos fazer o pagamento de benefícios previdenciários. E haviam dois fundos, o FUNFIP,
FUNC, que é o Fundo Previdenciário Normal, e esse fundo destinado a aposentadorias daí a 30 anos. Então, quem estava chegando ali no governo de 2002 em diante ficava que não estava aposentado ainda. Então nós fizemos a fusão dos dois fundos, autorizado em lei. Isso é um mecanismo perfeitamente legal e necessário naquele momento. O dinheiro foi usado integralmente para pagar aposentadorias. Agora, o tema da aposentadoria, não há dúvida, é um dos grandes problemas que temos, não só em Minas Gerais, mas em todo o Brasil. Por que motivo? Porque o regime jurídico estatutário, que é o regime próprio do serviço público, ele previu, quando foi concebido, todos os direitos à aposentadoria, inclusive reajustes automáticos no chamado princípio da paridade. O que se dá na ativa, se dá na aposentadoria. Mas não previu de modo claro qual seria o lastro, ou seja, qual seria o recurso necessário para pagar esses benefícios. Então passou a ser o Tesouro. Nos períodos, durante tantos anos, quando o Tesouro tinha condições, foi feito isso. No momento que o Tesouro passa a ter dificuldades, o regime entra em colapso. Então isso não é só em Minas, em quase todos os estados, e na União Federal também, com servidores federais. Por isso que se torna urgente a reforma previdenciária, capitaneada pelo governo federal e que terá efeito em todos os estados. O governador Pimentel coloca a criação de fundos da Previdência, o fortalecimento de fundos da Previdência como uma questão que deveria ter sido feita nas gestões anteriores, né, do senhor e do Aécio, na época em que se havia dinheiro para isso. Hoje o senhor avalia que foi um erro, por exemplo, ter usado o dinheiro desse fundo ou não ter poupado para a Previdência? Enfim, se o senhor chegar ao governo, o senhor vai pensar, nossa, eu deveria ter feito isso antes ou não? Carolina, não há nada disso, porque na realidade o dinheiro previdenciário tem um destaque. Você não pode usar o dinheiro, que é o 25% da educação ou 12% da saúde, para a Previdência. O orçamento mineiro, o orçamento brasileiro dos outros estados, ele é muito vinculado. Então, o que foi feito de fato é sempre fortalecer o tesouro do estado. O que nós tivemos, e foi uma tristeza para todos, foi uma crise econômica que fez uma queda da receita do estado. Então, não houve ausência de medidas no passado. As medidas foram feitas, o estado aumentou a sua arrecadação, aumentou a base econômica do estado. Isso é que é a grande obrigação do poder público, porque nós indagamos hoje do atual governo. Quem veio para cá? Qual empresa investiu no estado? Onde está o aumento da base? Nada disso foi feito. Agora, no governo do senhor, a economia mineira acabou crescendo menos do que a média nacional. Por que isso acontece? Por que Minas cresceu menos do que o resto do Brasil e como evitar que isso aconteça novamente agora no próximo ciclo? Entre 2010 e 2014, os 4 anos que eu fiquei, houve um crescimento expressivo do PIB de Minas. Foi um pouco menos que a média nacional, é verdade. Por que motivo? Porque naquela hora nós já tínhamos perdido um principal valor do estado, que é a commodity mineral. Houve uma queda do preço do minério a partir de 2009. Em 2009 nós tivemos uma queda brutal, lemos daquela crise financeira, e como as commodities minerais já têm um valor muito alto da economia mineira, houve uma queda disso. Mas se você pegar o percentual de Minas dentro da economia brasileira, do PIB, especialmente em relação ao Sudeste, você vai ver que 2013 foi um ano que nós tivemos uma participação maior, porque São Paulo também caiu. O que acontece é que a média nacional foi impulsionada pelos estados mais novos da federação, especialmente os do Centro-Oeste. E isso favoreceu o Brasil como um todo. Mas o que nós temos que fazer em Minas, e a sua pergunta também seja reiterar isso, é modificar o perfil econômico do estado cada vez mais. Minas já tem uma economia diversificada, mas nós somos ainda dependentes maior das commodities, tanto agrícolas como café, como a mineração. Temos de agregar valor aos produtos mineiros. Nós temos de tornar o produto mineiro cada vez mais competitivo internacionalmente, após a industrialização. Eu propositalmente iniciei, Ricardo, a minha campanha no dia 16 de agosto pública, numa visita a uma indústria genuinamente mineira, que é a Sugar, aqui em Belo Horizonte. Por quê? Porque lá nós temos um produto industrializado que é feito com material, inclusive com aço feito não de Minas, com minério de Minas. Essa que tem de ser o grande esforço nosso. Falando da Lei Candir, né, já que estávamos nesse assunto, o senhor fala de uma convergência entre o governo federal e o governo estadual para que finalmente saia essa verba, que é uma verba que o governo atual também já tem tentado, inclusive o STF determinou um prazo para que isso fosse pago. E assim, a minha pergunta é, não basta só a convergência, tem que ter o dinheiro, né? Porque o governo federal também está em crise, não pagou até hoje por conta disso. Então, mesmo que Geraldo Alckmin chegue lá ou algum candidato alinhado ao senhor, como é que vai ser feita essa pressão para que saia esse dinheiro sem o governo federal ter o dinheiro? Só pegando um gancho, senador, e como fazer isso em um cenário que tivemos aí a aprovação do teto de gastos? De maneira muito simples, porque por outro lado o Estado deve à União. Então pode ser feito um conto de contas em relação a isso. Um conto de contas, ou seja, o Estado, que inclusive durante um período recente não pagou
os juros da dívida, pode ter uma diminuição da sua dívida ou mesmo zerar essa dívida em razão de crédito que venha a ter. Se houver criatividade, boa vontade, isso é possível fazê-lo. Por isso eu tenho essa convicção. A PEC do teto de gastos atualmente limitará gastos orçamentários correntes. Mas nós percebemos que o Rio de Janeiro aderiu a um pacto de pactuação com o governo federal e avançou nas suas questões financeiras. Nós temos que conversar de maneira muito clara. O atual governo recusou a fazê-lo de maneira clara com o governo federal, porque nós sabemos de modo inequívoco que a saída financeira para o Estado a curto prazo, dependerá de fato de uma parceria com o governo federal. E eu tenho muita expectativa de fazer assim. Senador, eu vou voltar em algumas questões relativas à administração do senhor. Eu queria falar um pouco sobre duas obras que são consideradas polêmicas, muita gente fala delas, a Cidade das Águas, lá do Hidroex, e também a cidade administrativa. Sobre dois aspectos. O primeiro, sobre esses questionamentos de que as obras seriam elefantes brancos e não serviriam efetivamente para o desenvolvimento de Minas Gerais. E a segunda, sobre as denúncias de irregularidade que envolvem as duas. No caso do Hidroex, levou inclusive à prisão de Inácio Rodrigues, ex-secretário do senhor, e a cidade administrativa, alvo aí de delações premiadas, apontando que houve desvio aí por parte do grupo do senador Aécio Neves. Como é que o senhor enxerga tanto essas denúncias quanto essa acusação de que elas são elefantes brancos? Ricardo, nós fizemos durante o nosso governo centenas de obras maiores e obras menores. Foram feitas em relação a grandes programas e grandes projetos. Você citou duas delas e duas importantes. A Cidade das Águas partiu de uma parceria com a Unesco, que é um órgão das Nações Unidas. Quase metade dos recursos lá colocados, uma parte expressiva, são recursos do governo federal que foram colocados lá, em parceria do governo federal com o Estado, governo federal do PT, inclusive, e sempre sob o velamento da Unesco. Então, a necessidade dela como obra, como um centro de referência das águas, me parece muito positivo, porque nós sabemos que a água será, num futuro próximo, mais valioso que o petróleo. E a ideia concebida ali era de fazer, de fato, uma região que tem dois grandes rios que formam o Rio Grande e o Rio Paranaíba, que vão formar o Rio Paraná e a Bacia do Prata, e outros tantos grandes rios naquela região, um estudo bastante pormenorizado da questão não só fluvial, mas hídrica do Brasil como um todo e da América Latina. Sobre a questão das denúncias que foram realizadas sobre a sua realização, está em apuração. A notícia que eu tenho é que o processo foi todo anulado. Não é a notícia que eu tenho, eu não acompanho. Com referência à cidade administrativa, a cidade administrativa não é uma obra isolada. A cidade administrativa decorre de um grande programa de desenvolvimento do vetor norte e de necessidade de nós criarmos em Minas alternativas culturais, que levou à criação do circuito cultural da Praça da Liberdade. Os prédios onde estava a Secretaria de Estado já estavam completamente inadequados. Eu era secretário de planejamento no edifício ali na rua Tomás Gonzaga, que comigo o secretário pegou fogo 2 vezes, porque já não tinha cabeamento suficiente para suportar a nova tecnologia. O vetor norte, por outro lado, é uma região de grande desenvolvimento, uma região de futuro para não só Belo Horizonte, mas para toda a região central do estado. E a consolidação do aeroporto como âncora do desenvolvimento de Minas Gerais, um aeroporto que pode ser um grande hub econômico, como é o de Atlanta, por exemplo, sempre foi ponto do nosso planejamento, porque se Minas não tem mar e não temos porto marítimo, isso prejudica muito a nossa economia, nós temos que ter um aeroporto internacional competitivo. Ademais, a própria necessidade de convergir num só local todas as secretarias, a proximidade com o governador, a facilidade para os prefeitos, tudo isso foi levado em consideração. A cidade administrativa foi feita, está construída, é uma realidade, funcionou perfeitamente durante a minha administração, durante boa parte da atual administração. Alegações que tenham ocorrido com referência a algum tipo de desvio é objeto de apuração. Eu não posso, do meu período que eu saiba, que eu participei como secretário de Estado e vice-governador, nunca tive notícia ou ciência de nada, ao contrário, uma obra inclusive que na época foi acompanhada pelo Ministério Público do Estado e havia uma auditoria permanente. Agora, tudo que foi alegado, eu sou ao contrário de outros partidos que se revoltam contra a justiça, eu acho que qualquer alegação deve ser apurada, faz parte da vida de todas as pessoas que estão no serviço público. E a relevância da obra. Candidato, eu queria falar com o senhor um pouco a respeito de saúde. Os hospitais regionais são objeto de promessas de campanha aqui em Minas Gerais já há algumas eleições. E ao longo dos últimos anos nós não tivemos a construção ou a conclusão de uma série desses hospitais regionais, o que obviamente deixa a saúde aqui em Belo Horizonte também muito mais sobrecarregada, e essa era uma situação que com hospitais regionais talvez pudesse ser evitada. Diante do cenário de caos econômico e financeiro que o senhor inclusive falou bastante ao longo da sabatina até aqui, como é que o senhor pretende resolver essa questão? Rodrigo, a sua pergunta é perfeita. Você disse há pouco, ao me indagar, que em muitas eleições
eleições os hospitais eram prometidos. E é verdade. Eu assumi o compromisso e fui eu que iniciei a construção deles. Nós iniciamos a construção dos hospitais em Divinópolis, em Teoflotone, em Valadares e Juiz de Fora. E já havia sido concluído um único em Uberlândia, em parceria com a prefeitura. Então, esses hospitais regionais são vitais para fazer uma grande rede, para evitar, de fato, uma sobrecarga da alta complexidade em Belo Horizonte. Como são projetos de alta complexidade, quando eu assumi o governo em 2011, nós determinamos o início das construções. E aí você conhece, primeiro faz o projeto, depois do projeto é feita a licitação, depois da licitação inicia-se a obra, são obras grandes. Então os projetos avançaram. Lamentavelmente, o atual governo não deu um passo em relação a nenhum deles. Então os projetos ficaram parados, os hospitais estão parados. O de Divinópolis, que eu visitei recentemente, está com a sua estrutura praticamente pronta, faltando muito pouco para colocá-lo em funcionamento, um hospital que vai atender 1 milhão de pessoas em mais de 50 municípios. É claro que você tem razão, não tem hoje recurso suficiente, porque na área da saúde, só na área da saúde, o governo deve aos municípios 5 bilhões de reais. Então isso tem que ser pago primeiro. A primeira prioridade, volto a dizer, será colocar as finanças em ordem e pagar especialmente a área da saúde. As prefeituras devem cerca de 2 bilhões às Santas Casas de Misericórdia. Isso tem que ser pago. Agora, num segundo momento, nós não vamos iniciar nenhuma obra nova sem concluir essas obras. E volto a dizer, eu acho que um bom programa apresentado ao governo federal, dependendo das circunstâncias, poderá carregar recursos, porque é bom lembrar que apesar da PEC de teto de gastos que tem em Brasília, os valores federais para a saúde são muito expressivos e os valores que faltam para concluir alguns dos hospitais não são valores assim tão grandes. Em relação à área da saúde também houve uma polêmica com um valor de 10 milhões teria sido alvo de algum tipo de fraude na secretaria. Segundo a apuração da polícia, chegou até a haver uma busca e apreensão na casa de uma assessora do ex-secretário de saúde, né? Tanto ele esteve na gestão do senhor, mas o programa continua também durante essa gestão e teria atrapalhado o combate à epidemia de dengue. Como evitar que esse tipo de coisa aconteça num governo? Nós criamos no meu governo, eu transformei a Auditoria Geral do Estado na Controladoria Geral do Estado. E fizemos vários convênios com o Tribunal de Contas e com o Ministério Público. E sempre determinei, até por razão da minha própria personalidade, sempre um caráter muito rigoroso em matéria de probidade. Agora, evidentemente que você, num estado grande, você não tem o olho, não é o Big Brother que consegue controlar a meta de cada um. Toda investigação que exista, todo tipo de indagação deve ser apurado. Todas as pessoas que estão no serviço público, elas são sujeitas a isso. Isso faz parte da democracia brasileira e do nosso ordenamento jurídico. Agora, também não adianta só acusar. Tem de haver a comprovação, a pessoa tem direito à defesa e depois vamos ver se aconteceu ou se não aconteceu aquele fato. Porque é muito comum haver uma grande espetacularização no início, depois quando se comprova que não houve nada e a pessoa é inocente, fica por isso mesmo e a pessoa fica muitas vezes maculada, manchada e não tem o ressarcimento da sua honra. Deixa eu aproveitar então o tema só porque o senhor também no Supremo Tribunal Federal é alvo de 2 inquéritos junto com o senador Aécio Neves, relacionado à eleição de 2010 e eleição de 2014, envolvimento aí com as delações premiadas da Odebrecht. Como é que o senhor está vendo essas investigações? Estão sendo colocadas até agora, elas já foram prorrogadas algumas vezes, né? Há uma discussão porque elas não chegaram ainda ao seu final. E nem vão chegar. O que acontece, Ricardo, é o seguinte: como eu disse há pouco, todas as pessoas do serviço público, especialmente no mundo político, estão sujeitas a serem averiguadas. Eu tenho 35 anos de serviço público. Jamais fui objeto de processo criminal. Jamais fui réu. Jamais. O que há agora é uma acusação, uma indagação, uma averiguação de caixa 2 em campanhas passadas. Isso tem que ser investigado. Eu tenho certeza que será arquivado ainda na fase de inquérito, tanto que o inquérito já se prolonga há quase 2 anos e não vai a parte alguma, porque de fato não há nada que possa ser apurado. Eu jamais dei qualquer ordem ou recomendação a qualquer pessoa que fosse ilegal e tenho muita convicção disso. Agora, por outro lado, apoio de maneira muito firme todas as operações policiais de Lava Jato e outras tantas, ao contrário de outros que ficam dizendo que é coisa política. Não, é função própria da administração apurar. A gente vai para a pergunta do nosso ouvinte, do nosso leitor, do nosso internauta. É uma pergunta sobre segurança pública. Vamos acompanhar. Meu nome é Heitor Fratari, tenho 19 anos, moro no bairro Sion. E a pergunta que eu queria fazer era a respeito da segurança, que eu queria saber se tinha alguma alternativa, além de colocar mais polícia na rua. Que isso a gente vem vendo bastante, melhora,
mas queria saber se tinha alguma alternativa mais eficaz e que dure mais tempo. Primeiro, eu cumprimento o Heitor pela sua pergunta, e ele toca num dos temas mais sensíveis que nós temos hoje. O que nós temos que trabalhar em primeiro lugar é pela inteligência policial. O trabalho policial é um trabalho que tem que ser menos de força e mais de inteligência, que significa otimização, integração e informação. É inacreditável que no Brasil de hoje nós não tenhamos ainda, Heitor, uma comunicação entre os cadastros e os registros das polícias. Um cidadão que tem aqui em Minas uma condenação, certamente São Paulo não sabe disso, porque não funcionam bem os órgãos de integração. Por isso foi feito recentemente uma nova lei, que é o SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública, do qual eu fui relator no Senado, e que ela, primeira vez, organiza de modo todas as corporações policiais do Brasil, federais, estaduais e municipais, atribui a coordenação disso ao governo federal, ao novo Ministério da Segurança Pública, permite à União alocar recursos financeiros de maneira clara nesses programas e nesses propósitos. Então, o primeiro esforço será a apresentação de bons programas e projetos ao governo federal no âmbito desse novo SUSP e, ao mesmo tempo, não só é importante, é claro, a presença física, que isso facilita a sensação subjetiva de segurança, mas, sobretudo, um trabalho vigoroso de inteligência policial. Imaginem só, os ouvintes que nos acompanham, que Minas Gerais assiste horrorizada pela primeira vez na sua história a presença do crime organizado no estado. Nunca houve PCC em Minas Gerais. E o PCC surge esse ano, surge com força em alguns presídios do estado, fazendo atos até de terrorismo contra as pessoas, queimando ônibus, fazendo atentados, porque exatamente fracassa a ideia da inteligência. O governo não investiu na questão da inteligência policial. Minas Gerais, por um estado muito grande e mediterrâneo, no centro do Brasil, nós sofremos muito com bandidos vindo de outros estados. No nosso tempo, criamos um programa chamado Cinturão de Segurança, para fortalecer as unidades na fronteira. Não houve continuidade, é um programa importante que vamos apresentar se eleito ao governo federal, e um outro que é a Patrulha Rural. E acresço, por final, que nós sabemos que a questão do tráfico de drogas e do contrabando de armas, que são responsabilidade da União, agora com o SUSP, passam a ser enfrentados de maneira mais planejada e mais organizada. Candidato, a questão das bases comunitárias, né, que é um modelo que parece que tem dado certo aí, os índices estão reduzindo nos últimos anos dos principais crimes, né, homicídio. O senhor pretende manter se o senhor chegar ao governo? Claro, todos os bons programas que existem e forem assim definidos e declarados serão mantidos. Ao contrário do atual governo, minha cara Carolina, que tem a mania de extinguir tudo que nós fizemos, eu recebi no sábado agora jovens de diversos programas sociais do meu tempo. Poupança Jovem, Travessia, Plug Minas, Valores de Minas, o PEP, que é o Programa de Educação Profissional, Fica Vivo, que é um programa fundamental de prevenção à criminalidade, lamentavelmente ou extintos ou sucateados. Então, eu não tenho nenhum preconceito contra bons programas. Ao contrário, o Fica Vivo, por exemplo, foi aprovado pelas Nações Unidas como o programa mais barato e custo-benefício em relação à segurança pública. Ele veio do governo Itamar. Foi mantido o mesmo nome, as mesmas características, nós só o expandimos. Então, se for a comprovação que as bases são um bom programa, terão, evidentemente, todo o nosso aplauso e nosso reconhecimento e a devida continuidade. O senhor citou aí a questão dos jovens, esse encontro que o senhor teve com os jovens no fim de semana, e lá nesse encontro o senhor falou da possibilidade de fazer um programa único para a juventude, né? Ao contrário de fazer vários programas específicos. Eu queria saber detalhadamente como é que seria esse programa único, o que ele englobaria, esse programa único para a área de juventude. Ricardo, o que está havendo na administração pública brasileira, e não é só a mineira, e nós todos sofremos disso, é uma falta absoluta de coordenação e integração entre as áreas. Então você acaba tendo, na área da juventude, por exemplo, esforços. Você acaba tendo esforços na área de saúde. A questão, por exemplo, foi falado muito lá de orientação sobre prevenção de gravidez precoce, na área de esportes, na área da educação, na área do primeiro emprego, na área da cultura, e os programas não falam entre si. Então é muito importante, ainda mais no momento de crise absoluta como vivemos hoje, você conseguir otimizar o recurso, que é pouco. Então por isso que eu disse que se a administração pública mineira, caso eu venha a ser eleito, ela não for completamente inovadora no que eu chamei aqui de modo estranho, revolucionário, heterodoxo, é exatamente para modificar completamente esse comportamento. Candidato, muito tem se falado sobre a questão do piso, do pagamento do piso nacional para os professores. O senhor pretende pagar o piso para os professores? Como é que ficaria essa questão no seu governo? Jonas, a primeira coisa com os servidores eu pretendo é pagar em dia, porque o atual governo não paga em dia. O atual governo, lamentavelmente, não consegue honrar o pagamento com os servidores e fez uma escala, agora faz a escala da escala.
outro dia pagou R$500 para os aposentados ficaram aí a ver navios, uma situação terrível. Então, o primeiro grande esforço em relação aos servidores públicos, é o que eles querem, é devolver o pagamento no 5º dia útil. Esse é o esforço maior. E, evidentemente, eu sou o primeiro a reconhecer que não só o magistério, como diversas outras categorias, têm salários aquém do necessário e do devido. Então, todo esforço será feito para melhorar, mas nada poderá ser feito antes de equilibrar as contas. E equilibrar as contas tem como sintoma, primeiro, pagamento às prefeituras e a volta do 5º dia útil. E nesse sentido de equilibrar as contas, candidato Antônio Anastasia, a gente já tem uma previsão, segundo o governo, de déficit para o ano que vem de algo em torno de 5,6 bilhões. Eu pergunto para o senhor acredita que o déficit seja esse mesmo? E seria possível zerar esse déficit no orçamento do Estado já no primeiro ano? Meu caro Rodrigo, eu seria feliz caso fosse eleito, e mesmo como mineiro, se o déficit fosse só isso. Na realidade, ele é muito superior. Ninguém sabe o valor exato. O ex-prefeito Márcio Lacerda fez algumas contas e me disse, e disse publicamente também, que o déficit ultrapassaria hoje já 30 bilhões de reais. E é bom lembrar que o nosso orçamento ainda não chegou ainda a 100 bilhões. Então nós teríamos um déficit de 1/3 do orçamento. Nós temos dívidas só com os municípios de mais de 8 bilhões, recursos foram tirados do Poder Judiciário superiores a 5 bilhões, déficit de precatórios e outros tantos pelo Estado afora que nós devemos, até consignados, estão sendo devendo, parece que o valor é muito alto. Então há uma situação dramática nas finanças públicas do Estado de Minas Gerais. Não é impossível a qualquer um, a essa altura, precisar em quanto tempo conseguiria colocar em ordem as finanças. A prioridade é, claro, fazê-lo o mais breve possível. Lamentavelmente, nós sabemos que isso vai ser um processo um pouco lento. Vamos depender muito da recuperação econômica do país, das parcerias que nós fizemos com o governo federal e dentro de um quadro que eu espero que se reverta. O senhor pretende vender alguma estatal ou parte de alguma estatal para também conseguir resolver esse déficit? Pergunto porque houve uma proposta de venda de parte da Codemig, né? A parte relativa ao nióbio. Pergunto se o senhor teria alguma atitude nesse sentido ou se manteria as estatais como estão? Não, manteria como estão, mas utilizaria as estatais como alavanca de levantamento de recursos para investimento no Estado. Eu acho que tanto a Codemig como as demais têm condições de serem utilizadas em parceria com o setor privado, mantido o controle delas e a propriedade do governo, para nós realizarmos aqui novas iniciativas econômicas do Estado de Minas Gerais. Até porque CEMIG e Copasa têm proteção constitucional e a Codemig é uma empresa muito valiosa que não deve ser vendida, porque o nióbio certamente é um dos minerais, se não for talvez o metal mais valioso do mundo, é um dos 5 mais valiosos. A necessidade de que a economia cresça para que a gente resolva o problema do déficit, né, no Estado. Não basta só cortes, é preciso que a economia também se desenvolva. Durante muitos anos se reclamou muito de que as travas ambientais no Estado às vezes atrasavam muito os investimentos. Se esperava muito tempo pelas licenças ambientais no Estado. O senhor enxerga esse problema? Havia esse problema nos governos dos quais o senhor participou? Há esse problema no governo atual? O problema existe, eu reconheço que ele existe, já existia, continua existindo, foi agravado, porque hoje nem resposta tem. Eu tenho conversado com muitas lideranças e eu acho que eu quero me inspirar no exemplo de São Paulo. A legislação paulista é diferente da nossa. São Paulo é o primeiro estado da federação e por isso mesmo ninguém pode falar que a legislação paulista é mais fraca ou é ruim. Nós vamos proteger sustentabilidade, evidentemente, o meio ambiente é sagrado, mas não podemos impedir que haja a vinda de empresas para o estado de Minas Gerais. Sobre a PPP do Mineirão, foi uma solução pensada na gestão do AES, finalizada na gestão do senhor para melhorar o estádio para a Copa do Mundo, e essa parceria, na avaliação de muita gente, acabou gerando para o Estado um problema, porque ele continua colocando dinheiro na Minas Arena para garantir que a Minas Arena não tenha prejuízo, né? Como é que o senhor viu essa questão? O senhor acha que deu algo errado nessa PPP? O senhor acha que o resultado foi satisfatório? Foi satisfatório, tanto assim que o estádio hoje é um estádio que funciona perfeitamente, não só para futebol, mas como para shows. E se o Estado não tivesse feito a PPP, teria sido uma obra pública. E a obra pública o Estado teria tirado do Tesouro, aí sim um recurso à época muito grande, e certamente não teria condições de cumprir as exigências colocadas pelo Estado e pelo governo federal para o Estado participar da Copa do Mundo. Eu sou muito favorável às PPPs. Inclusive, a PPP penitenciária em Ribeirão das Neves, ela é fundamental, muito importante, é um exemplo
exemplo disso. E temos outras tantas. Devemos sempre aperfeiçoar esse programa e esse projeto. E no caso do Mineirão, é bom lembrar que ela foi acompanhada em detalhes, essa PPP, pelo Ministério Público, porque eu também acompanhei e me lembro disso perfeitamente. Agradecendo a sua participação, candidato, eu gostaria que o senhor fizesse então as suas considerações finais ao ouvinte da Rádio Super e a quem nos acompanha também por imagens da nossa live nas nossas redes sociais e nos nossos portais. Muito obrigado, Rodrigo. Eu queria agradecer muito a participação de todos, a oportunidade de falar aqui na Rádio Super e também com os leitores do Jornal Tempo, a presença dos senhores e da senhora, mas dizer de modo claro que é meu propósito nessa candidatura ao governo de Minas é trabalhar para a reconstrução do Estado. Minas Gerais encontra-se num estado lastimável, como eu disse há pouco, declarado em bancarrota pelas agências internacionais. Não sou o salvador da pátria, isso não existe, mas acho que tenho experiência, conhecimento, capacidade para liderar uma equipe e fazer as parcerias com a sociedade civil, com o governo federal e com o setor privado para nós restaurarmos a autoestima dos mineiros, melhorar a nossa economia, devolver o pagamento em dia dos servidores, honrar o respeito com as prefeituras, pagando o que é devido a eles. Isso é fundamental e imprescindível. Então, Minas Gerais voltará aos trilhos. A ideia da reconstrução é a ideia força. E por isso, é claro, vamos precisar do apoio, do trabalho coletivo de todos os mineiros. Minas é muito maior que essa crise, é muito maior que a crise e vai sair dela certamente com otimismo, com trabalho, com muita energia e com muito otimismo. E eu agradeço mais uma vez essa oportunidade, dizendo a todos do meu empenho total, não só na eleição, mas sobretudo se eleito no governo para reconstruirmos juntos Minas Gerais. Muito obrigado.